Começamos e sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui hoje era planejado para fazer em inglês, vamos falar em português, porque todos que estão presentes falam português. E isso é uma série de lives que estamos organizando em nome da Interlock. E aqui o objetivo vem também de uma inspiração, de uma citação que diz: precisa 1.000 pessoas do bem fazendo nada para o mal poder acontecer. Portanto, isso aqui é uma iniciativa com as pessoas que estão atrás da Interlock, mas que fazem acontecer dia e noite para que pessoas se poderão juntar e o bem poderá acontecer, e isso não só no Brasil, na Europa, Estados Unidos e por aí, e mais lugares. Portanto, eu vou dar aqui as boas-vindas. Eu sou o mais novo na equipa da Interlock como consultor convidado, e tem pessoas aqui muito mais experientes do que eu, que é o Charles, a Raquel, o Edélcio, e vai ser uma série onde essas pessoas, os change makers, os trailblazers, os pioneiros, cada um na sua área, poderá partilhar experiências e para que o bem poderá se manifestar. Portanto, eu sugiro que antes de começar, meu nome é Andreas, eu sou de origem da Alemanha, mas eu estou aqui sentado em Portugal. Para a gente se conhecer rapidamente, talvez assim uma pequena volta das pessoas presentes, da onde venham e qual é o interesse ou a ligação que tenham hoje de estar aqui. E quem quer começar, a gente pode fazer o aperto com levantamento de mão, mas talvez começamos com a Caroline, Hamid, Bibi e Raquel e Edélcio no final. Muita experiência acumulada aqui e, portanto, eu vou introduzir brevemente o convidado da noite, o Charles, com mais que 25 anos de experiência no desenvolvimento de liderança, transformação organizacional e promoção, principalmente dessa cultura de inclusão. E eu conheci o Charles faz 3 anos, numa conferência em Lisboa, e é uma pessoa que eu senti e vi que ele não só fala desses valores importantes da inclusão, mas vive. Então, essa congruência me atraiu e desde então a gente ficou em contato. Então, é um grande prazer, Charles, de poder agora não só introduzir, mas aprender contigo. E, portanto, com toda essa experiência na América, Estados Unidos, Oriente Médio, na Ásia também, fale-nos um pouquinho de ti, mas talvez antes de começar, e aqui para o assunto de hoje, também talvez fale um pouco também da Interlock e essa ligação que tu tenha. Aqui temos mais uma pessoa entrando atrás das cortinas e hoje mais presente do que nunca, mas essa sensação não só de acumular essas experiências que a gente tem internacionalmente, mas as incríveis tecnologias de hoje nos permitam de estar aqui unidos hoje, seja isso nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. E isso também são as novas tecnologias que permitam, com os pequenos atrasos, às vezes, que a gente tem, aprendendo junto, né? É um processo de aprendizagem contínuo. E nesse processo de aprendizagem contínuo, Charles, voltando agora para ti, quais foram esses aprendizados, mas talvez também introduzir rapidamente a Interlock para a gente poder conhecer mais uma vez aqui. Ok, Andrés, muito bom estar aqui com você e com todos que estão na plateia. Eu, atualmente, Andrés, ah, sinto tanta energia vindo de você. Você faz parte dessa juventude humana. Eu sei que você tem seus 38 anos, 39 anos, mas você ainda é muito jovem e você tem uma trajetória em frente de você, com seu idealismo, com sua perseverança, com sua vontade de criar um mundo melhor.
que eu me sinto sempre lisonjeado quando eu estou na sua presença. Então, eu estou muito feliz estando aqui, podendo ser entrevistado por você. E sendo que você me pediu um pouquinho sobre a Interlock, para aqueles que não conhecem a Interlock, a gente é uma empresa de consultoria fundada em 1991 e vocês vão estar ouvindo dos fundadores nas próximas lives. Então, eu não vou falar deles muito agora para deixar eles mesmos falarem sobre a Interlock, como ela começou e tudo. Mas temos um histórico de 34 anos no mercado e uma evolução muito grande em termos de sempre estar inovando e trazendo coisas novas para o mercado que o mercado precisava. E hoje temos como empresa um alcance internacional. O nosso foco é impulsionar a transformação e sustentabilidade das empresas. Todo o trabalho que a gente faz é focado na libertação do potencial humano, a criação de sinergia entre pessoas, entre dentro de empresas. A gente faz muitos trabalhos que ajudam as pessoas a valorizar a diversidade. A gente trabalha o poder do equilíbrio entre o masculino e feminino e também muito do que a gente faz afeta diretamente o senso de pertencimento que as pessoas têm dentro das suas organizações. Então, a gente trabalha dentro da Interlock muito desse conceito de construir comunidades corporativas. Então, se você realmente consegue construir uma comunidade, o potencial daquela comunidade é muito grande, porque ele gera uma inovação, ele ajuda as pessoas sempre a dar o melhor de si. Então, esse é um grande desafio das áreas de RH e das empresas hoje, é como que a gente ajuda as pessoas realmente darem o melhor de si dentro do nosso contexto organizacional. Mas isso é um pouquinho da Interlock. Vocês vieram para me conhecer um pouquinho mais, então eu vou falar agora um pouquinho de quem é o Charles. E não tem Charles sem falar da esposa dele de 36 anos, que é a Selma. Eu estou casado quase 37 anos, em maio vai ser 37, não é? Os seus 54, Raquel e Ramir, vocês estão de parabéns mesmo. Mas eu estou no caminho, pode ser que eu chego lá, pode ser que eu chego lá. Mas eu sou pai de família, tenho três filhos maravilhosos, cada um ainda na ascensão de se descobrir como pessoa, descobrir o que quer fazer e contribuir para o mundo. E a gente, como família, está sempre aprendendo também, porque essa caminhada, essa jornada de família, de criação de família, não é nada fácil. Tem seus altos e baixos, mas graças a Deus nós temos tido uma forte união para essa jornada e está indo muito bem. Mas como que eu cheguei a ser o diretor executivo da Interlock, e como é que eu acabei chegando no Brasil? Eu sou caçula de 7 filhos. Eu sou mais. Tem 2 meninos na família e nós somos os mais novos. E fomos criados. Eu tenho 5 irmãs que ajudaram na minha criação, junto com a minha mãe. E então eu tive sempre uma grande influência do poder e do lado feminino na minha criação. E eu fui criado num ambiente muito masculino, sempre como atleta, sendo competitivo, jogando esportes. Eu e meu irmão éramos muito voltados ao esporte.
Então, eu tive uma criação de homem muito tradicional, ao mesmo tempo que foi não tradicional, com a grande influência das minhas irmãs. E quando eu cheguei no mundo corporativo, antes de chegar no mundo corporativo, fiz faculdade na área de engenharia e engenharia acabou sendo uma área que eu acabei podendo estudar. Eu fazia vários testes de aptidão e os testes sempre voltavam dizendo que você era um cara multidimensional e você poderia estudar 5 coisas diferentes. Então, eu finalmente tive que escolher uma e aquela coisa que eu escolhi foi engenharia. Mas até o último dia dos meus estudos, eu fiquei pensando, será que é isso que vai ser minha contribuição para o mundo? E no início da minha carreira, eu tive muitos cargos técnicos. Eu comecei como engenheiro de processos, engenheiro de produção, ah, líder de cadeia de suprimento. Trabalhei numa época como gerente de compras, gerente de uma fábrica. E finalmente, quando cheguei a ser um gerente de fábrica, eu já tinha percebido que dentro dos ambientes organizacionais, todos que eu tinha trabalhado, para mim sentia que tinha muita falta de algumas coisas. Eu não conseguia identificar exatamente o que estava faltando, até que eu cheguei num cargo suficientemente alto, e daí eu tive um momento de clareza na minha vida que me mostrou que o que para mim estava sentindo falta era de certas qualidades de liderança feminina que eu tinha sido criado com. E aquele impacto do lado feminino, das qualidades de uma liderança feminina que estavam presentes em todas as minhas irmãs e minha mãe, estava realmente muito faltante nos ambientes dominados pelos homens que eu estava vivendo. E eu me dei conta naquela época que o mundo corporativo precisava muito evoluir em termos da sua habilidade de apreciar a diversidade humana, não só de raça e gênero, mas toda a diversidade humana, a gente podendo aproveitar ela de uma forma melhor. E aquela diversidade do feminino, do lado feminino e das capacidades de liderança feminina que eu sentia que realmente estava faltando. Então, naquela época, eu estava com uns 36, 37 anos e eu estava ingressando para o Brasil. Eu e a minha esposa Selma tínhamos tomado uma decisão que a gente queria criar nossa família num país em desenvolvimento, porque nós dois tínhamos sido criados em países em desenvolvimento. Então, foi assim que a gente veio para o Brasil. E na minha chegada ao Brasil, eu quis muito montar uma empresa de consultoria que ia trazer para o mercado muito mais equilíbrio no lado masculino e feminino, que ia valorizar a diversidade e ensinar as pessoas como realmente trabalhar a sinergia organizacional. E justamente é isso que eu tenho feito nesses últimos 22 anos. Então, eu estou falando um pouquinho da minha trajetória, do que me trouxe para ser o diretor executivo da Interlock hoje em dia. Então, Andréas, não sei se era mais ou menos isso que você queria que eu falasse ou se você tem alguma pergunta a mais inicialmente, mas É, pode falar. maravilhoso, Charles. Muito obrigado pela partilha. Eu vim sem expectativas e sabia que você. O outro, eu diria outra maneira. Eu vim com muita expectativa, mas sabia que você vai superá-los. Isso também é uma conversa em conjunto, para que, se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar agora, o Charles sempre queria perguntar e nunca tinha chance, agora pode fazê-lo. Mas, resumidamente,
muito bacana dessa experiência de competição com o irmão, mas ao mesmo tempo essa cooperação com as irmãs, e agora tudo esse processo para traduzir e introduzi-lo nesses ambientes onde precisa mais hoje em dia, realmente são instituições, empresas, organizações, onde há um grande desequilíbrio. Às vezes tem essa metáfora de a sociedade é igual a um pássaro, precisa um lado são as mulheres e do outro lado são os homens. E dentro das empresas é um espelho disso. Então, muito importante e muito relevante. Não sei se tiver aqui algumas perguntas na roda, Hamid, Raquel, Bibi e Poço. Não sei se isso é uma abreviação, o, o nome atrás. Mas se não, eu tenho algumas perguntas ainda para o Charles. Não sei se alguém tenha surgiu algo. Então, pode começar com a sua, Andréas, porque eu acho que alguns dias atrás você tinha me perguntado algo sobre, não só sobre minha função, mas o que que era a minha intenção e motivação, se eu não estou enganado, com a É isso. Interlock. Ok. Se for da minha intenção, a minha intenção é sempre ter um efeito saudável e positivo na sociedade. Quando eu cheguei a ser um gerente de fábrica e estava trabalhando nos Estados Unidos, eu tive uma percepção que eu fiquei pensando, se eu ficar crescendo nos meus cargos, eventualmente eu vou ficar confortável naquele ambiente. E mas eu fiquei crescendo nos meus cargos e com 36 anos era gerente de uma fábrica de biotecnologia nos Estados Unidos e foi naquele dia que eu percebi que, puxa, pode ser que meu produto não é um produto físico, mas eu estava consciente daquele desequilíbrio nos ambientes de trabalho e eu queria muito fazer algo para trabalhar aquele desequilíbrio, a falta do poder feminino que eu sentia, porque eu tinha sido criado com 5 irmãs e uma mãe, então capacidades, e você, Andréas, falou agora há pouco de uma analogia que eu sempre uso, que a humanidade é como um pássaro e que o homem é uma asa e a mulher é a outra asa. E se você vê as minhas mãos, você vai ver uma grande simetria nelas, mas as duas mãos não são iguais. Uma é uma mão direita, a outra é uma mão esquerda. E essa analogia tem tudo a ver com a humanidade. A analogia fala que até que as duas asas foram igualmente desenvolvidas, até que elas tenham a mesma influência, o pássaro da humanidade não pode alçar seu máximo voo. E aquilo é uma coisa que tem me afetado muito durante a vida e eu tenho buscado como é que eu tento trabalhar isso dentro das organizações. E para quase 20 anos eu venho trabalhando isso através de um conceito chamado liderança servidora, porque ele trabalha muito a questão da cooperação, da empatia, da flexibilidade, da intuição, muitas qualidades que são associadas com o lado feminino, não só a assertividade, a visão estratégica, coisas mais associadas com o masculino. E eu não estou aqui dizendo que o masculino tem que ganhar do feminino ou o feminino tem que ganhar do masculino. Não, esse não é o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que tem que ter um equilíbrio nos dois, porque nenhum pássaro pode voar com apenas uma asa.
não importa quão forte aquela asa seja. Então, ao longo da minha carreira, eu vim me questionando como é que eu posso contribuir mais nesse lado do equilíbrio dentro das organizações, porque os estudos estão mostrando mais e mais cada dia que o tipo de liderança que o mundo precisa hoje é uma liderança muito mais equilibrada com essas qualidades tradicionalmente femininas. E eu quero deixar muito claro que o- não são qualidades que só mulheres possuem. Tem muitas mulheres que não têm essas qualidades e tem muitos homens que têm essas qualidades e vice-versa. O ser humano tem a capacidade de manifestar o masculino e o feminino dentro de si. E a minha intenção realmente nos trabalhos que eu estou realizando, principalmente esse ano, na escrita de um livro sobre esse poder do masculino e do feminino e da importância desse equilíbrio. A minha intenção é realmente trazer essa consciência muito mais para o mundo organizacional e da importância disso para esse mundo. Não sei se eu falei agora da intenção, mas foi uma resposta um pouco longa, mas era mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. É realmente muito para descobrir ainda sobre esses atributos ou as qualidades, sejam eles masculinos ou femininos, mas que haja que esse equilíbrio e aquela analogia do pássaro é não só relevante na humanidade, como é uma reflexão, um espelho dentro das organizações, que são sistemas sociais e, portanto, se manifesta. E que bom que esse foco está sendo trazido. Talvez também o que eu, e aqui de novo, agora abrindo também para outras perguntas, se tiverem, é só levantar a mão, talvez assim a gente consegue coordenar com mais facilidade. Se alguém tiver, Hamid, uma pergunta do Hamid para o Charles. Bom, é, é uma reflexão, na realidade, né? Uma reflexão. Nós temos uma conscientização que vem se alastrando pelo mundo de que realmente deveria haver uma, uma, uma liderança feminina também no mundo, né? Ou a participação inicialmente das mulheres no mundo com muito mais presença do que existia até pouco mais do que um século atrás, né? Se nós formos pegar, inclusive, numericamente ou historicamente falando, e formos lá, inclusive, no país que é considerado hoje a maior democracia do mundo, que é Estados Unidos, as mulheres ganharam espaço no mundo americano na década de 30 do século passado, onde elas conseguiram ganhar o direito de voto, que elas não tinham, né? Então, isto tudo é um processo que trouxe para a humanidade paulatinamente, e eu diria para vocês que isto é paulatinamente no mundo ocidental. No mundo oriental, ainda estamos longe disso, muito longe. Mesmo nos países desenvolvidos, como o Japão. A China eu não conheço, estive lá uma vez quando era pequeno, né? E, mas eu não sei como é que funciona a sociedade chinesa, né? Eu viajei pelo mundo todo, mas a China, infelizmente, eu só conheci quando eu era criança. Eu conheci com 5 anos de idade. Tá? O Hamid aqui rapidamente está reforçando aqui um ponto, então, que importante que é de encontrar aqui esse equilíbrio
Eu queria É, entender, é mais uma reflexão ou tem uma pergunta para o Charles? não, é uma reflexão para se pensar, né, a respeito de que, se, por exemplo, vamos dizer, se você levar a questão masculino-feminino, mesmo nos Estados Unidos, o machismo nos Estados Unidos é extremamente alto, mesmo sendo um país altamente desenvolvido, tá? Então, imagina então como é que isso acontece nos países orientais, onde o machismo é exacerbado. Você falar em igualdade de direitos entre homens e mulheres em países árabes, você vai levar porrada, tá? Então, quer dizer, tudo isso aí tem que ser levado em consideração para ver como é que consegue-se levar essa questão do masculino e feminino para se chegar exatamente no equilíbrio, né? Que é o que a gente quer. Nós que vivemos, que temos uma consciência maior, queremos exatamente isso. Aqui eu acredito que nós precisamos esperar o livro do Charles sair para tomar uma decisão mais educada sobre esse assunto. Charles, se estava querendo responder. Então, Obrigado, Hamid, pela reflexão. Hamid, foi uma ótima reflexão e uma deixa que eu deixo aqui com vocês é que realmente como que a gente leva isso para o mundo tem que ser de uma forma extremamente estratégica, no sentido de ajudar todo mundo, todo homem entender que ele tem um lado masculino e feminino, como toda mulher tem um lado feminino e masculino ao mesmo tempo. E é uma questão da valorização desses dois lados do nosso ser, porque tradicionalmente no mundo corporativo a gente tem valorizado muito mais o lado masculino do homem, do ser humano. E a gente tem que poder valorizar o lado feminino do ser humano, seja ele homem ou mulher. Então, parte do desafio que a gente tem, trazendo isso para o mundo corporativo, é ajudando as pessoas a saberem que isso não é uma guerra de poder entre homens e mulheres. Isso é uma questão do potencial humano e das qualidades que precisam ser trabalhadas para que o mundo evolua. E a cooperação, a empatia, o senso de serviço, a intuição, várias dessas coisas que vêm do nosso lado humano feminino são coisas que o mundo carece por elas, tá? Então, umas estatísticas atuais de hoje em dia, estatísticas do ano 2023 era que dos 8 bilhões, 0,06 pessoas no mundo, hoje o equilíbrio entre esse número é que 4,5 dessas pessoas são homens e 4,1 são mulheres. Então, o número hoje, Amir, você falou que antigamente o número de homens era maior. E isso era verdade quando as pessoas, os homens estavam morrendo em guerras constantemente. E, infelizmente, ainda temos algumas guerras. Mas o equilíbrio em termos de números de homens e mulheres no planeta é quase igual. Mas ainda a influência e a valorização do que é nosso lado feminino é muito pouco dentro das organizações e dentro das empresas. Então, de uma forma estratégica, a gente está trabalhando isso dentro da Interlock e a escrita desse livro é uma tentativa também.
Então aqui tem muitas coisas ainda para saírem. Muito ansioso. É pouco tempo de conhecer, mas alguns insights. Talvez para acabar aqui a ronda de hoje, eu queria perguntar, e ainda dizendo que isso é uma série, então semana que vem a gente vai descobrir não só mais sobre a Interlock, mas também com Raquel, que é a fundadora da Interlock, e toda essa experiência que ela vai trazer, a gente vai poder perguntar a ela diretamente. E depois a gente vai seguir com o Edélcio, que não só no ensino, que mais que 4.000 horas de ensino, me corrige se eu estou enganado, Edélcio, talvez mais, mas também de muito prática dentro das empresas, a gente vai aprender com ele também. Portanto, isso é uma série que a Interlock fez para que podemos encontrar mais das pessoas atrás, mas também quais são as iniciativas da Interlock, não só hoje, no passado, mas também no futuro. Portanto, partilhamos aqui uma pequena volta, talvez no sentido de o que é que eu levo daqui hoje e uma pequena partilha e depois a gente acaba essa sessão. Quem queira começar? Delcio. Perfeito. Bom, antes de mais nada, né, eu acho que o tempo realmente é muito curto, viu? Acho que para explorar todos os aspectos aí, o conhecimento do Charles, eu acho que realmente fica prejudicado pelo pouco tempo. Eu gostaria de ter muito mais, a sede é bem maior, né? E as perguntas aqui eu teria uma série, né? E veja, uma coisa importante que eu acho que tem a ver também com o teu conhecimento, né, Andrés, com o meu e da Raquel, é o aspecto cultural das organizações hoje, né? Como o Hamid colocou uma síntese de várias culturas, eu também vejo a cultura e a tendência, a modernização faz com que esses princípios, esses valores vão mudando ao longo do tempo. E eu acho que a Interlock tem um papel importante nesse momento, que é ver como que nós podemos ser agentes transformadores de uma cultura para que uma organização seja uma organização humana, seja uma organização produtiva, seja uma organização que seja um modelo efetivamente para as demais, né? Então, fica um desafio maravilhoso aí para a gente trabalhar nas próximas apresentações aí. Parabéns, Charles. Eu acho que a abordagem é maravilhosa. Eu estou curioso para ver o conteúdo do livro, né? Para ler. E eu saio daqui com aquela sensação de gostinho de quero mais. Muito bom. Obrigado, Delcio. Ótimo. Talvez continuamos que a Bibi, a gente tinha a chance de não só acompanhar o caminho de casa, então já parece que a gente conhece muito mais do que parece. Desculpe que no celular eu não sei mexer direito, me perdoe. Vocês acompanharam, agora que eu cheguei em casa, está acabando. Então, boa noite, obrigada aí pelo convite. Eu queria só que eu achei fantástico a abordagem do Charles e à medida que o Hamid foi falando e depois na tua complementação, Charles, porque quando você falou deste campo feminino e masculino, eu falo muito disso com meu marido. E eu acho que é isso mesmo. O que a gente precisa é estimular as pessoas a entenderem que elas têm, que o yin e o yang estão dentro de nós e a gente precisa fazer isso acontecer. Então, tem horas que eu vou ser mais masculino e tem horas que eu vou ser mais feminino. E não tá errado no homem ter estas sensações e não está errado na mulher ter essas sensações, né? Então, eu acho perfeito. E só para também fechar, eu não me apresentei, não vou me estender aqui, mas para corroborar, porque eu conheci a Interlock agora e confesso que nem conheço muito, peguei aqui essa apresentação muito rápida, mas eu sou profissional de RH há quase 30 anos e faz 2 anos que eu transicionei de carreira para falar de etiqueta.
eu comecei a estudar etiqueta. Por outro caminho, que talvez um dia a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso, e o aspecto principal hoje do meu foco em trabalhar a etiqueta corporativa, principalmente nas organizações, é falar dessa diversidade, dessa multiculturalidade, e de como essas coisas, e como você se conhecer e conhecer o outro, como que esse poder deste conhecimento, né, trazendo aí, puxando para o meu gancho que é recursos humanos, como você fazer as pessoas entender que se conhecer é importante e o quanto se conhecer faz as relações serem melhores, né? E nós nos tornarmos pessoas melhores para relações e resultados melhores. Então, muito obrigado, achei perfeito a tua colocação e acho que vai ser muito legal trocar com vocês, se for possível sempre. Obrigada. Obrigado pela contribuição, Bibi. E talvez a gente tenha aqui a chance também de conhecer o seu trabalho melhor, talvez numa intervenção no futuro também. Sempre. Ótimo. Obrigada. Marcela. Andrés, queria falar um pouquinho da Bibi, que realmente ela tem um trabalho maravilhoso. Não sei se ela me permite passar aqui para o grupo aquele vídeo que você me passou, Bibi. Pode ser? Claro. É uma Claro. entrevista que ela tem também, que ela fala sobre o trabalho dela, que é maravilhoso. E tem tudo a ver, né, Bibi, com isso que o Charles falou agora. Sim, Porque sem dúvida. realmente o que a gente sente todos nós temos o lado masculino e feminino, porque em determinado momento a gente tem necessidade de mostrar, assim, que a gente precisa ter pelo menos um ponto em equilíbrio com a outra pessoa. Então, a mulher, às vezes, se torna mais masculina e os homens se tornam, né, assim, mais masculinos ainda, e aí saem as discussões. Então, quando a gente vê um trabalho assim mais junto, eu costumo dizer muito, falar muito do teatro, né, Charles? No teatro, o momento em que a gente vê realmente um homem ou uma mulher soltando esse outro lado interno é na criação do personagem. Porque ela não é aquilo, ela vai criar um personagem e vai viver aquele personagem que ela está criando. E para ser o personagem correto, para ela viver esse personagem, ela tem que liberar essas emoções. Essa pessoa tem que liberar as emoções. O teatro é a maior escola de vida que a gente tem, né? Hamid. Eu estou realmente curioso, né? Porque como é que progride esse trabalho nas próximas apresentações aí, né? Realmente aquilo que o Charles falou agora no final, que é através de maneira estratégica colocar a questão para ser apreciada pela plateia, né? Isso é muito importante. Essa estratégia que ela seja branda, né? A ponto de todo mundo assimilar o conteúdo, né? De uma maneira que realmente a pessoa possa introspectar as qualidades, né? E poder, vamos dizer, colocar em prática também, né? Perfeito. Às vezes dizemos que o concreto pode ser uma porta pelo abstrato, mas às vezes é o contrário também. A gente vem do abstrato pelo concreto. Então, tem essa via em ambas as direções, mas o importante é que leva à ação. E a partir dessa ação a gente pode refletir mais uma vez, de colocar todos os aprendizados em ação. Porque toda tomada de decisão, afinal, não é só porque é uma bacana reflexão, mas é para trazer atuação, para que a mudança possa acontecer. Caroline, dos Estados Unidos, queira partilhar algo? Uma última reflexão, o que você leva daqui hoje? Sim, é mais fácil falar inglês hoje em dia do que português, mas se todo mundo entender inglês, eu quero dizer em inglês, porque eu não sei como é essa palavra em português. Com certeza. Ok, dá para dizer em inglês? Of course. Ok.
Now to my dear brother, who I absolutely adore, and I think he's a really, really good speaker. And the reason he is so good at what he does is because he combines knowledge with wisdom, heart, and spirit. That covers it all. Everything he does with 100% of who he is. Those are fabulous words to Charles. Sendo que a Caroline é minha irmã, eu vou ter que só reconhecer que ela é um pouco suspeita no que ela fala, mas eu agradeço de coração, porque ela é uma dessas mulheres líderes na minha vida que me fez consciente do meu lado feminino e confortável com o meu lado feminino. Então, eu tenho a clareza pela minha vivência, pela minha criação, eu tenho a clareza. E, Bibi, foi muito bom conhecer você, porque eu preciso te conhecer melhor ainda, porque eu sei que você tem uma vivência no mundo trazendo esse assunto para o mundo. Como mulher, é diferente de trazer esse assunto para o mundo como um homem. E a gente precisa de homens e mulheres trabalhando isso juntos. Então, eu sou coautor desse livro que a gente está escrevendo. Vocês vão conhecer a outra coautora, que é Mônica Martinez. Ela vai estar sendo entrevistada por Andréas futuramente. Mas, de qualquer maneira, esse equilíbrio que a gente está buscando, a gente precisa da visão masculina e feminina em vários momentos, porque a vivência de cada um no mundo depende do seu gênero, da sua raça, a determinação da realidade. Os antropólogos dizem para nós que uma pessoa define o que é real, o que é realidade, baseado na sua experiência. E a experiência de um homem no mundo é diferente da experiência de uma mulher. Então, e a experiência de uma pessoa negra na sociedade é diferente da experiência de uma pessoa branca. Então, a gente tem que sempre estar atento e aberto a aprender da experiência do outro, se a gente está realmente em busca de uma melhoria contínua e tudo isso. Então, Andrés, só queria falar isso, que eu fiquei encantado estando aqui, com tanto conhecimento que está dentro da plateia, e lamento que a gente não tem mais tempo. Que bom, a gente começou um pouquinho mais tarde, vamos acabar um pouquinho mais tarde. É um grande prazer, Charles, de te poder conhecer hoje, não só como diretor executivo da Interlock, mas também como porta-voz do masculino e do feminino, aquele equilíbrio, mas por cima disso, como ser humano. Portanto, obrigado, Charles, para ter aqui o tempo para partilhar um pouquinho da sua história. Obrigado, Raquel, Edélcio, Caroline, Bibi e Hamid, por poderem ter partilhado aqui alguns minutos, tempos junto. E semana que vem a gente tem mais, a gente vai ter a entrevista com Raquel e depois vamos também partilhar aqui um link para saberem mais informações, não sobre o Charles, só sobre o livro, mas outras futuras oportunidades de ficar em contato. Então, até breve, um forte abraço e estamos em contato.